eu sou o arquiteto Marlon Kraken, tenho um escritório de arquitetura na região sul, em São Lourenço do Sul. Sou formado já faz 15 anos e eu sempre comento que a gente, no escritório, os projetos, a gente é clínico geral. A gente faz desde a pequena reforma de lavabo ao grande prédio de eventos de 1.000 metros quadrados, por exemplo. Então, na verdade, a gente gosta de exercitar a arquitetura em todas as instâncias, né? Independente ao que se destina, ao tamanho, à verba disponível. Então, é bem isso, é um clínico geral da arquitetura. Óbvio que edificações com uma pegada pós-modernista, uma coisa mais moderna, concreta, nos seduz mais, mas todos são tratados com carinho. Tive escritório em Novo Hamburgo, a gente tem clientes em Porto Alegre também agora, e aí a região sul, por necessidades pessoais, precisei me deslocar para lá, mas também um mercado fantástico, é um outro conceito, é uma outra visão, é uma outra abordagem de vida. Então a gente consegue manter essa associação entre extremo sul, capital, região metropolitana, fazendo arquitetura. É o segundo ano que a gente está fazendo Mostra Elite. O primeiro ano a gente já fez uma casa também, que foi a Casa do Campo. Foi tranquilo na época e agora veio a temática então de Casa do Lago, né? E a gente ainda ganhou o Guaíba de presente como moldura. No primeiro momento, até por experiência própria, a questão de pescar. A relação com água, com o entorno, com caminhada, a questão do estar ao ar livre e usufruir da natureza. Então, no momento assim, das primeiras concepções de projeto, então, definições de materiais mais naturais, uma pegada mais rústica, mas um rústico suave, aquela relação com a água, né, com a flexibilidade. A gente tem muitos elementos relacionados à rede, à pesca, né? Tanto que a gente batizou a Casa do Lago como Casa Nós, né? Nós das relações interpessoais, mas também um nó que estrutura a rede, né? O nó daquela questão do artesanato, do faça você mesmo. Então, eu acho que essa relação com a natureza, para o usuário da casa, ela é relaxante, ela é pacificante, ela é desestressante, então é uma terapia. Então a gente quis trazer isso e a gente usou muito variação de textura. Então depois, com a observação do projeto em si, não existe quase cor, mas em compensação a riqueza de texturas vai do extremo rústico, de uma raiz lavada, ao delicado de um metal pintado de dourado champanhe, por exemplo. Mas assim, o lago, a água, a maleabilidade, a rede, a interação com o ser humano. Então a gente tem vários desses elementos distribuídos no espaço. A questão do móvel planejado, o próprio nome dele diz, né, ele é planejado. Então ele não é o acaso, ele não é uma coisa chutada, ele não é uma coisa que já existe. Ele precisa de um planejamento. E se tu puder ter o planejamento, que é o que vai atender a questão de função, e permitir que o arquiteto crie, que vai entrar então a parte artística e a personalização, conseguindo juntar todos esses fatores é o pedido ideal. Porque, sinceramente, todo arquiteto tem um alto grau de vaidade. Então, tu poder personalizar, tu poder deixar com aquela característica tua para aquela pessoa que te contratou, quase que como um carinho, é fantástico. Então, assim, planejar é a função, né? Assim, como é que ele vai se aplicar um móvel de lavanderia, uma cozinha planejada, com aquelas funções todas entruncadas, tudo muito preciso. Quase uma cirurgia, né? Um exemplo de uma cozinha. Então, sim, ter esse planejamento e aí o pessoal aceitar que tu crie junto com a execução, isso é muito bom, porque personalização eu acho que é a grande palavra sinônimo de luxo. Então essa questão do luxo, na verdade, quando falar uma casa de luxo, um carro de luxo, uma roupa de luxo, eu acho que a palavra luxo ela pode ser muito bem substituída por personalização, porque personalização ela engloba carinho, engloba atenção, engloba dedicação. Então, quando tu personaliza, por exemplo, uma roupa para ti, essa pessoa que está projetando, ela está focada em que não tenha réplica, que não tenha produção, né, em série, ela está dedicada para ti, ela quer o teu melhor e ela quer que tu fique a pessoa mais linda de uma festa, de um casamento. Então, luxo é, para mim, personalização. E se eu posso ter um móvel planejado, que eu, de alguma forma, posso criar e personalizar, aí a gente está entrando no luxo. A minha chegada na Bartz, na verdade, foi muito legal, porque eu não cheguei numa loja, eu cheguei pela fábrica. Então, porque isso eu gosto muito. Eu, como arquiteto, eu tenho necessidade de entender processos e métodos. Eu não posso deliberar ou especificar alguma coisa sem ao menos saber como é que funciona. Quando eu projeto uma casa, eu tenho que saber como é que essa casa se desenvolve de um subsolo até uma cobertura. É a minha capacitação técnica. E o meu encontro com a Bartz se deu visitando primeiro a fábrica em Camaquã. Então, eu, como arquiteto, é perfeito, porque aí eu posso ver uma laminadora de borda, uma máquina de corte CNC e tudo mais. Então, o meu processo se deu através de como é feito
E aí sim, depois, por exemplo, né, visitando a Bartz Moinho, ver o resultado final, produto de algum outro projeto, da própria loja e tudo mais. Então, assim, eu vi como é feito, eu vi a estrutura, né? Eu tive o prazer de ser recebido pelos proprietários, né? Tive uma visita guiada, me explicaram os mínimos detalhes, eu acho que a gente ficou uma manhã inteira lá. E isso, para mim, me alimentou com todo o subsídio para me liberar para projetar. Eu só posso ter liberdade de projeto se eu entendo o processo. Então, assim, eu vou... Por exemplo, uma das coisas que eu não sei nem se pode falar, mas em off veio. Possivelmente agora a Bartz vai estar podendo proporcionar formas orgânicas, cantos arredondados, com mais facilidade em função do maquinário. Beleza, isso para mim abre um leque, um nicho fantástico. Então, quando eu estou sentado no escritório pensando no projeto que eu vou levar até uma loja da Bartz, né? Eu sei o que ela é capaz de fazer, então eu não vou chegar lá e vou tomar negativa. Assim, eu gostaria tanto de um canto arredondado. Não, não fazemos. Eu sei que faz, eu tive lá. Então isso me libera. E aí tu saber que tem uma ampla linha de acessórios, uma ampla linha de componentes que vão compor o teu móvel, desde uma dobradiça anti-impacto a um sistema basculante, o que for. A minha dica para quem projeta é entenda tudo o que está disponível. Porque aí tu sai do comum, tu sai só da portinha de giro, porque na verdade tu queria que fizesse um outro evento, mas tu sabe que ele dispõe. Então, assim, esse leque de funções, essa gama de disponibilidade não é para todos. Então, isso é muito importante na hora de tu ponderar aonde tu vai buscar o teu recurso e aonde tu vai buscar o teu suporte para a materialização do teu projeto. Então, me desculpem, mas eu tive o privilégio de chegar pelo chão de fábrica, que é a parte mais legal, e isso me deixou munido de todo o subsídio para projetar. E eu fico livre, e aí eu projeto, e eles executam. E isso é o melhor de tudo. Humanamente, extremamente acolhedor. Fui bem recebido, né? Tudo o que a gente espera de fato. O ser humano quer ser agradado, quer ser acarinhado, né? Então, se tu é recebido com um sorriso, né? Se tu tem uma leveza em diálogo, se tem uma abertura, né? Se o pessoal consegue te ouvir, isso é muito importante também. A gente precisa ser ouvido, porque ele vai ser um coautor, ele vai ser um participante, seja o projetista, seja o gerente da loja, seja alguém, de repente, da produção da fábrica, que está buscando em te atender. Da atenção deles, né, com os detalhes do meu projeto, né, porque dessa questão de vaidade sempre é o meu projeto. Então é preciso que a pessoa do outro lado se desprenda e entenda o quanto esse projeto é importante para mim, porque é um filho. Todo o processo de criação ele é imbuído de uma proteção por parte de quem cria. Então uma forma de delicadeza e de sensibilidade é a pessoa que vai viabilizar ele se posicionar na minha posição, essa empatia, né? Tomar ciência e, que nem eu digo assim, é quase que ser um coautor, né? Para que ele sinta o mesmo amor que eu sinto e a gente possa então ter o resultado final bem legal. Nós estamos fervendo na mostra. Eu acho que os Santos bateram desde a primeira visita, desde aquele cafezinho lá em Camaquã. Eu pude me expor, né, naturalmente, e eu acho que eles entenderam qual era a minha personalidade, porque a mostra ela tem uma capacidade de abrangência enorme, ela atinge muitas pessoas. Então, assim, eu também me sinto lisonjeado por eles terem acreditado no meu trabalho e confiado de que o resultado do que eu estava propondo ia sensibilizar o visitante, ia ajudar a marca de alguma forma, né? Validar, mostrar que sim, que é real, que a gente pode, que a gente consegue atender alguns devaneios de arquiteto, que a gente consegue oferecer qualidade nos detalhes, que a gente consegue ser atemporal e atender ao público diverso da mostra, porque até hoje todo mundo de alguma forma se encantou por uma... Dificilmente é pelo global, porque a pessoa se identifica quando entra assim, a cozinha dos meus sonhos, o roupeiro dos meus sonhos, a penteadeira, né? E poder ter a Bartz, isso também para mim é muito interessante, presente de forma pulverizada no ambiente, ou seja, ela está em todas as instâncias. A gente está num estar, tem Bartz nesse estar. Tem o dormitório, a Bartz está presente no dormitório em vários aspectos, né? Cozinha também. Então, essa multidisciplinaridade, poder estar em todos os lugares com qualidade, para mim é ótimo, porque aí ajuda a compor e a dar uma unidade no ambiente. Então, com certeza, ano que vem acho que vai ter mais.